muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. O nosso convidado de hoje é jornalista. Tem muita história boa para contar pra gente. Ele trabalha também na 96 FM. É um comunicador aí de outras áreas, de outras frentes também. Nós vamos falar com Giovanni Neto. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Tudo bom, Mara? Como que você está? Tudo bem? Grande abraço a todos aqui da TV Diário. Que satisfação participar desse programa, já assisto tanto, acompanho já há algum tempo. Hoje é meu dia, né? Que legal. É isso mesmo, uma alegria pra gente poder conhecer um pouquinho da sua história, né? Vamos compartilhar, e eu gosto já de começar assim, lá daquela história da infância, né? Da juventude, para depois a gente entrar na área profissional. Então eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Giovanni Neto? A infância para mim ela foi muito importante porque ela definiu quem eu sou hoje. Eu vim de uma cidade muito pequenininha, era uma cidade que tinha 4.000 habitantes, chamada Pardinho, uma cidadezinha do lado de Botucatu. E naquele tempo, né, na década de 70 lá, Pardinho não tinha o que fazer, não tinha nada. Ou você trabalhava num laticínio, ou você virava boia fria colhendo laranja, e foi isso que eu fui fazer. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar, eu tinha 13 anos de idade, eu falei, eu quero trabalhar, falei pra minha mãe, eu não quero, né, eu quero fazer alguma coisa da minha vida. E ela falou, não, boia fria você não vai virar, não, você vai, ela me colocou de castigo, você vai ficar aqui dentro do seu quarto e vai pensar melhor no que você vai fazer. Mas você é muito novo, ela falou, você tem que estudar. E aí eu fiquei dentro daquele quarto e só tinha uma coisa dentro do quarto para eu fazer de entretenimento, tinha um rádio. E aí eu comecei a ouvir rádio, eu comecei a gostar do rádio, e logo depois instalou o primeiro telefone na minha casa, eu lembro do número certinho, 4 dígitos só, 1226. Instalou um telefone na minha casa, 1226, e aí tinha um programa na rádio que você pedia música. E aí eu comecei a ligar na rádio e pedir música. Mas assim, como a rádio era muito ouvida, eu lembro certinho, a Rádio Clube de Botucatu. E aí era muito difícil de conseguir a ligação, e eu desenvolvi uma técnica no telefone. O telefone era de girar assim, né? Então tinha os números que você discava. Então eu discava assim, um número, 2, 3, aí eu não discava o último número. Aí quando o locutor da rádio falava assim, primeira pessoa que ligar agora vai pedir uma música, eu discava o último número, aí eu sempre pegava em primeiro. Aí todos os programas eu participava sempre em primeiro. De manhã, tarde, noite, era uma rádio muito ouvida. Aí os caras, os locutores, falavam assim, mas como você consegue sempre ser a primeira pessoa que liga, de tantas e tantas pessoas? Aí eu falei assim, o dia que eu for conhecer a rádio pessoalmente, eu conto a minha técnica. Aí ao vivo esse locutor falou assim pra mim, então você é meu convidado para conhecer a rádio. Aí eu peguei, chamei meu irmão, falei, o cara lá da rádio falou que eu posso ir lá conhecer. Criança de tudo. E aí meu irmão me levou para conhecer a rádio. Quando eu entrei no estúdio de rádio, foi assim. Eu imaginava que um estúdio de rádio era muito legal, mas foi um negócio muito melhor do que eu imaginava. Eu entrei e já me apaixonei de cara pelo estúdio de rádio. Nunca mais saí, até hoje. Fenomenal, que história. Foi muito gostoso. Foi muito legal. O comecinho do rádio. Eu lembro assim que eu estava assim, no começo do rádio, eu estava muito nervoso, né? Os caras me deram oportunidade. Com quantos anos te deram? Eu tinha 13 anos de idade. Já com 13? 13 anos, já comecei. Foi conhecer e já começou? É porque rádio na época não tinha computador. Rádio era tudo com vinil. Então dava muito trabalho para os locutores. Então o que os locutores faziam? Eu, sedento por informação, por conhecer o rádio, eles me ensinavam a passar as músicas, a mexer na mesa da rádio e tal. E aí um dia precisou. E aí precisou, eu já sabia mexer e eu acabei começando no rádio. Eu lembro certinho, foi em 1990, foi isso. Eu estava no estúdio, o nosso gerente do estúdio lá chamava Luciano Guimarães, ele falou assim, tem uma dupla que está começando aí, o empresário daqui de Botucatu, precisa dar uma força para os caras aí. Ele falou, chama aí, vamos ver quem que é, né, e tal. Aí entrou lá Hamilton Regis Policastro com o João Paulo e Daniel. Comecinho de carreira, porque o João Paulo e Daniel, na verdade, eles são de Brotas, mas o empresário era de Botucatu, né, o Hamilton. Então, assim, das primeiras rádios que eles começaram a rodar, foi ali. E aí eu conheci João Paulo, tudo bem no comecinho da carreira deles, assim. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso no dia. Nossa, eu fiquei muito tempo muito nervoso, até conseguir me estabilizar no rádio. Que bom, acho que é uma realidade. Eu era muito novo também, né, 13, 14, 15 anos. Mas acho que é uma realidade de muitos também, né? Todo mundo que começa, eu acho que esse nervosismo também em relação à própria responsabilidade que tem na área da comunicação, né, Giovanni? E jogar na fogueira também, eu acho que molda o profissional, né? Você saindo bem dessa situação, né, acaba te fazendo uma pessoa mais ágil, melhor, pensamentos mais rápidos, acaba trazendo um dinamismo maior na carreira depois, né, Mara? O dia a dia, mas você não parou por aí, depois você foi estudar. Eu fui, mas daí eu fui trabalhando em rádio, porque daí o que acontecia? Eu morava em Pardinho ainda, e a rádio era em Botucatu. E assim, os horários não batiam, eram poucos ônibus, se não me engano, 2 ônibus por dia. Eu vivia muito de carona, na estrada, pedindo carona.
E aí fui trabalhar em rádio, aí eu tive que mudar para Botucatu. Daí eu trabalhei em praticamente todas as emissoras de Botucatu. Até que um dia, o meu cunhado estava aqui em Bauru, ele falou assim, Giovanni, eu escutei numa rádio lá, que está precisando de locutor, que vai inaugurar uma rádio nova em Bauru, que está precisando de locutor. Essa rádio chamava Líder FM. E o teste vai ser no sábado, 10 horas da manhã, lá na 13 de maio, que era o prédio da rádio lá no centro. E aí eu peguei o carro dele e eu vim. Entrei lá na fila, era uma fila de mais de 200 pessoas. Eu fiquei o dia inteiro no sol, virando o quarteirão para chegar até o meu momento de fazer o teste. O teste era um papelzinho desse tamanhinho, pequenininho, que você tinha que ler e tal, não sei o quê, mas eu já tinha experiência em rádio, né? Então eu já cheguei no cara, já assim, o cara que estava no estúdio gravando, eu já peguei e já avisei ele. Eu falei, vou gravar aqui, mas dá uma prestar atenção, porque eu sou profissional já. No que eu li, o cara já falou assim, opa, dá seu telefone aí pra mim, por favor. O cara já anotou. O Fabinho, inclusive, acho que até tá trabalhando na Record, trabalhou aqui também, o Fabinho. E aí, eu fui embora, no outro dia de manhã já me ligaram. Falaram assim, Giovanni, você passou no teste, você pode vir hoje já. E aí eu saí correndo, voltei para Bauru no outro dia e vim e não saí mais. Você começou muito jovem. Aqui em Bauru, nesse teste seu, você tinha qual idade? Vamos dar crédito também pro seu cunhado que indicou. E a mamãe que deixou de castigo para pensar, né? É verdade, porque se ela não tivesse deixado eu de castigo, eu não teria ficado dentro do quarto ouvindo rádio. Como que ela chama? Dona Isa, né? Saudade Dona Isa. Minha mamãezinha que já se foi. E o meu cunhado Elio também, né? Partiu dele. Ele que emprestou o carro para eu vir para Bauru fazer esse teste. Eu acho que esse teste foi o ano 1999. Fiquei durante 2 anos na Líder e aí eu tive a felicidade de conhecer a equipe da 96. Conheci o Renato, o Capelin, conheci todo mundo e aí foi um pulo, né? Foi uma questão de oportunidade, precisou de um locutor, me chamaram e eu tô lá praticamente até hoje, desde o ano 2000, 2001 até agora, 2025. Parei, tive um hiato, que daí eu fui fazer jornalismo, aí eu saí, fui trabalhar em outras emissoras de TV e depois que eu voltei pro rádio. Mas o rádio sempre tá... Eu falo assim que é o meio de comunicação onde eu me sinto mais confortável. É o seu DNA, vamos dizer. Eu sento naquele estúdio, eu me sinto tão à vontade, parece que aquilo é o meu lugar, o estúdio de rádio, e principalmente por ser ao vivo. Eu gosto muito do ao vivo. Sempre gostei. Eu achei que o material, assim, porque você não tem... No ao vivo você não tem oportunidade de errar. Ou você acerta ou você acerta. Se errar, foi improviso. E ali eu sempre achei que o material ele sempre dava muito mais certo, cabia mais em mim uma programação ao vivo do que uma programação gravada. Então o rádio acabou sendo o grande mote da minha vida. Muito bacana legal, essa história, mas olha, além de toda essa emoção, né, desse contágio que você está trazendo pra gente aqui, uma coisa importante também, Giovanni, você não parou só na prática, você também foi unir junto à teoria. Por quê e qual a importância disso? Eu acho assim, quando eu fui estudar jornalismo, quando eu entrei na primeira vez, eu era muito novo também, eu só queria saber de bar. E aí eu tinha uma professora que era muito rígida, foi entrevistada inclusive aqui no seu programa, a Daniela Boquembuso, um doce de pessoa, e eu agradeço muito ela. Porque assim, ela queria que eu estudasse. Eu era muito novo. Eu tinha que na frente da Unip, tinha um monte de bar, né? Eu queria ficar lá, na verdade, nesses bares, né? E depois eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir, né, acompanhar o pessoal na faculdade, eu vou mudar de faculdade para fugir dessa professora. Quando eu mudei de faculdade, o que aconteceu? Ela era minha coordenadora e dava 3 aulas por semana para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tive que estudar de verdade, né? Eu já comecei a rir aqui, pessoal, porque no bastidor ele já tinha adiantado esse assunto, né? Meu Deus, eu tive que estudar, dedicar. Eu lembro certinho quando ela entrou dentro da sala de aula. Olá, amigos, tudo bem? Tudo bem? Quero avisar vocês que eu sou a coordenadora do curso de jornalismo e para essa turma eu vou dar 3 aulas por semana. Eu falei, nossa, me ferrei. E foi uma situação porque quando eu tive meus 2 filhos também. Tudo muito junto, assim. Tudo junto. Estudar. Quantos anos você tinha? Eu gosto muito de perguntar a idade pra gente ter uma noção. Isso tem uns 10 anos atrás, mais ou menos. E aí eu lembro que minha menina, a Lavínia, estava pequenininha. E aí eu tive que, assim, tirar 9,8 para não pegar DP com a Daniela Boquembuso. Então o que eu fiz? Eu peguei uma semana e fiquei estudando de manhã, tarde e noite. De manhã, tarde eu nem trabalhava, só para não ter perigo de pegar DP. Consegui tirar essa nota, mas era muito engraçado, porque eu ficava o dia inteiro estudando e cuidando das minhas crianças assim em volta. Na mesa, assim, um brincando aqui, outro brincando ali, eu estudando, eu consegui tirar. Não tirei 10, mas tirei tipo 9,9. Conseguiu passar, aleluia, que era necessário. Nossa, que... E é bom também você deixar um recado aí para quem tem essa dúvida, né? Estudo ou vou pro bar, né? Naquele momento. Porque tem que estudar mesmo, né? Não tem... O bar é gostoso, mas estudar é mais importante, né? É importante. Porque até mesmo quando a gente faz o jornalismo, a gente entende algumas técnicas gramaticais, te ajuda a fazer um texto melhor, você entender uma informação.
né? Aí, assim, isso pro rádio também ajudou muito, né? O programa de entrevista que eu faço lá no Live também, o jornalismo me ajudou muito. E eu fiquei alguns anos fazendo TV também. O SBT eu fiquei até pouco tempo atrás trabalhando, mas o dinamismo do mercado vai mudando muito, que a gente está até conversando, a internet também cresceu muito, né? Redes sociais, principalmente o material comercial que eu faço para rede social, que é muito bacana, que é muito gostoso também. Sim, nós vamos entrar um pouquinho também nessa questão, né, da internet, da TV que você já atuou, mas antes eu quero voltar um pouquinho, a hora que você fala da família, dos filhos balançando. Queria que você compartilhasse um pouquinho também a idade dele, né, da família um pouquinho. Lavínia e Pedro. Quantos anos? Lavínia tem 11, Pedro tem 10 aninhos. São pessoas, assim, eu não imaginava, primeiro, que eu ia ser pai. Quando aconteceu, foi uma grande surpresa da minha vida. Falei assim, gente, eu vou ser pai. Foi um choque na minha vida, assim. De repente, a mãe dos meus filhos engravidou de novo. Eu falei, meu Deus, vou ser pai de 2 agora. Foi um choque para um homem, assim, né? Porque, assim, até então, minha cabeça era 16 anos de idade, né? E agora a gente entende o que é uma paternidade, ter filho, as responsabilidades. E é uma delícia, né? Meu Deus, eu tenho um casal, tive essa sorte ainda. Uma menina e um menino, então acompanho os dois lados. Muito gostoso. Muito gostoso, né? Ah, não, é sensacional. Fenomenal. A família traz outras responsabilidades também. Muito importante. Você acha que também vão seguir essa área da comunicação? Não dá pra saber, não. Não sei. A Lavínia gosta muito de animalzinhos, de estimação. Vegetariana já há muitos anos, minha menina com 10 anos já é vegetariana. Foi incentivada? Pela mãe. A mãe é vegetariana. A mãe, como chama? Aline Antunes. E aí eu imagino que ela vá seguir alguma carreira que biomédica, alguma coisa, veterinária talvez. Eu imagino isso. O Pedro gosta de futebol mesmo. O meninão. Quer ser o próximo Neymar. Muito bom. Que nós vamos desejar sucesso aqui, já tomara, né? Brincar e ter bons resultados. Tá jogando bem o menino. Ah, é? Tá jogando super bem. Não é olhar de pai, não. Não. Foi assim, esses dias ele tava numa escolinha, né, que ele faz a escolinha. Aí eu vi que ele ia bater uma falta lá. Eu falei, eu vou gravar essa falta. No que eu gravei, ele fez um golaço no ângulo. Eu falei, gente, parecia que foi combinado aquilo. Nossa, eu fiquei tão feliz. Com olhar de pai babão, então, meu melhor Deus, quase que eu invadi o campo para abraçar ele, assim. Foi sensacional, muito legal. Muito bom, muito bom. Agora, voltando para a sua área da comunicação, né? Você falou da live que você está atuando ainda na 96 FM. Como que é? Conta pra gente um pouquinho, para quem não conhece e para quem conhece aí, para matar essa saudade um pouquinho, como que é a programação. A 96 ela passou por uma transformação há uns 4, 5 anos atrás, quando ela saiu do comando lá do grupo Cidade e foi pro Dr. Germano, o JG de comunicação. O gerente nosso lá da 96, que chama Anderson, ele é de Botucatu e eu conheci ele lá com 13, 14 anos atrás. 14 anos de idade, na verdade, não 14 anos atrás, porque ele também estava começando no rádio muito cedo, a gente começou junto. E passaram-se os anos e a vida foi, ele se tornou o gerente da 96. E aí quando ele assumiu a rádio, ele acabou me chamando e falou assim, tem algum projeto, tal. Eu já, na época, uns 4, 5 anos atrás, eu tinha entendido que o rádio já tinha mudado um pouco o conceito, que não era somente mais músicas que segurava a programação, mas sim um conteúdo mesmo, como a gente está fazendo aqui no Conversa Diária. Informação, um bate-papo mais descontraído. E essa forma descontraída foi o que marcou o programa, que o Live 96. Então, eu lembro assim, a primeira pessoa que eu entrevistei no estúdio foi o dono da rádio, o Dr. Germano, Golftalmo. E tudo que você puder imaginar que poderia dar de errado, deu de errado. Tipo assim, tava entrevistando ele, o microfone para de funcionar. Eu falei, como esse microfone? Ele não para nunca, parou justo quando eu estava entrevistando o dono na minha estreia do rádio. E aí, como você se... Não, foi super engraçado. Falei, doutor, a gente precisa comprar um microfone novo. Bom, já estamos providenciando a compra de 2 microfones. Foi muito engraçado. E depois o programa, assim, ele foi muito legal, mas foi uma tragédia, que deu tudo errado. Aí depois a gente foi estabilizando o programa e aí eu consegui trazer aí, nesses 4, 5 anos, um programa semanal de entrevista. Ele é um programa longo, ele tem 3 horas de duração, todo ao vivo, e onde eu trago uma entrevista mais ou menos do jeito que a gente está fazendo, só que com inserção de música também. Eu falo assim, o que você gosta de ouvir? Não, tudo ao vivo. Eu nem imagino o que o cara vai pedir. Eu quero ouvir Peter Frampton. Aí já busca no sistema e ele já fala por que ele escolheu essa música. E vai trocando ideia, vai batendo papo. E nessa situação desse programa eu já consegui levar muita gente bacana. Por exemplo, esses dias consegui levar o Carlos Nascimento, que contou ao vivo. Pra você ter uma ideia, o Carlos Nascimento, o programa começava meio-dia.
E eu tinha uma certa liberdade, que quando a entrevista era boa, eu podia estourar o tempo na rádio. O programa acabava às 3 da tarde. A gente acabou aquele dia 4h30 da tarde. Então a gente ficou do meio-dia às 4h30 com ele falando. E outra, tive que acabar porque com dor no coração, porque ele tinha muita história para contar. Ele estava explicando pra gente quando bateu as Torres Gêmeas, ele estava ao vivo apresentando o jornal Hoje, e a situação que ele estava, porque não existia informações, praticamente não existia internet naquela época das Torres Gêmeas, né? E aí ele falando como que as agências mandavam as informações, como que chegavam para ele, e ele não conseguia chegar até o estúdio, ele estava numa ilha, e essa ilha tinha um problema de ruído no microfone, e ele ficou 6 horas falando, bastidores mesmo que ele nunca contou para ninguém. Então foi um negócio maravilhoso, né? Porque foi uma coisa que marcou a vida de todo mundo, né? Que eu lembro que a hora que bateu os aviões, ele falava assim, gente, essa imagem é ao vivo, não a imagem recuperada. Até ele estava surpreso também. Foi algo assim, realmente surpreendeu, foi chocante. Chocante demais. E ouvir ele contando esses bastidores foi muito legal. E é um privilégio. Privilégio. Ao vivo também, você tira coisas ali que você realmente não espera e nem o entrevistado em si. Delícia. 4h30 falando ao vivo com o cara foi surpreendente. Muito bom. Muito gostoso. E eu quero até saber um pouquinho você também no bastidor da TV. Como foi para você atuar e a internet? Entendendo um pouquinho aí, você já falou que é um apaixonado pelo rádio, mas e a TV para você? O que representou? Eu lembro uma época também, eu sempre fuçado, né? Eu lembro uma vez que tinha um programa no SBT que chamava NO, Negócios e Oportunidades. É um programa de varejo que tinha da 12h à 1h. Camila Caparrossi apresentava o programa ainda, não conhecia ela. E eu lembro que estava assim, apareceu na tela, para anunciar com a gente, ligue no telefone tal. E eu peguei e liguei no telefone. Você quer anunciar? Eu falei assim, não quero anunciar, eu quero apresentar. Mas você tem experiência em TV? Eu falei, eu tenho experiência no rádio. Eu vim no rádio, eu já estava na 96. Mas eu não tenho experiência em vídeo. E aí o seu Enio, que era o gerente nosso lá na época, marcou uma reunião comigo. Eu fui lá e comecei a acompanhar as gravações, comecei a fazer teste e comecei a fazer varejo. Que daí tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Shop Tour, do NO, esse mundo de varejo. Fui para São Paulo trabalhar com isso. E o que eu faço hoje? Na verdade, é uma derivação do varejo que eu fazia antigamente. Porque o que acontece? Quando você faz o varejo, você faz um plano sequência. Começa e termina sem errar. Errou, começa tudo de novo, não tem edição. Então eu gosto de fazer isso muito em rede social também. O pessoal usa muito corte, mas fica muito mais fácil você fazer um plano sequência. Você começa e termina ali a conversa, só bota os inserts por cima. Então a TV me ajudou muito nisso, o varejo. Né? Porque assim, eu gravava muito. Gravava 12, 13, 14 clientes por dia. Era um absurdo tanto que gravava. E agora nós estamos na área da internet, né? Quero ouvir você falar sobre a internet, a importância e a força dela. Mas antes nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já, tá bom? Vamos lá. Você não sai daí, continue com a gente, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, falando com Giovanni Neto, esse comunicador que tem muita história boa para contar para a gente. História que não falta, né? Exatamente. E no nosso intervalo, antes de ir para ele, pedi para você falar sobre a importância das mídias sociais, das redes sociais, hoje a internet, né? Gostaria que você comentasse um pouco, que você também atua muito nessa plataforma, né, ultimamente. Que transformação que a gente está vivendo, né? Que transformação. Porque os players, que são as emissoras de TV, elas se multiplicaram. Hoje, uma costureira é um player. Ela pode ter o canal dela no YouTube, ela pode vender publicidade, ela pode ter um Instagram, né? Então, cada pessoa hoje é um player. Antes a gente dependia de alguns. TV Globo, SBT, Record. Hoje todo mundo é um player, né? E todo mundo pode produzir aquilo que bem entende e aquilo que bem quer. E quem vai dizer o que está certo e o que está errado é a pessoa que está consumindo, que a gente estava conversando, inclusive. Esse conteúdo de making off, o que deu errado, o que aconteceu por trás, às vezes é muito mais interessante do que a própria entrevista, não é verdade? Então, assim, a internet democratizou demais a informação. Isso, né? É algo muito importante para todos, acaba sendo. Tem oportunidade para todo mundo, né? Todo mundo pode ter um material, produzir um material bom e pode ganhar dinheiro também, coisa que era muito difícil. E tem que saber fazer o bom uso também, né, Giovanni? Tomar esse cuidado também. Tem gente que não sabe, né? Que nem eu vi um amigo meu que acordou hoje meio bêbado de manhã, saiu postando, fazendo live, falando uma coisa e falou, tá vendo? Tá fazendo errado. Depois se arrepende. Depois se arrepende, paga, mas todo mundo já viu, já... Exatamente. Mas a rede social chegou para ficar mesmo, eu imagino, é um caminho sem volta.
e saber fazer um bom uso. E é muito interessante porque eu acho uma mídia muito fácil de monetizar, né? Toda empresa precisa de uma voz padrão, precisa de um apresentador, precisa de alguém para fazer uma mídia. Se a pessoa não tiver um funcionário, vai ter que contratar uma pessoa, porque senão ela vai ficar para trás. Sim. Não tem como acompanhar mais uma empresa sem rede social. Hoje é um risco enorme, né? Hoje a TV utiliza, né? Tem que fazer a sua postagem, seja Tudo. o rádio, O tudo rádio. democratizou. É o que você falou, desde a senhora que está ali na sua casa fazendo as suas atividades, como também, né, grandes emissoras utilizam desse meio. Todas. Eles são extremamente dependentes, né? E vamos falar agora, mudar um pouquinho de assunto, né, de comunicação para atividade física. Ah, e nem me fala, hein? Olha, você costuma fazer? Como que tá a sua vida? Porque aqui eu tô no com nosso personal bastidor... agora. Vanessa Filaretti. O que acontece? Ela é irmã de um grande amigo meu que trabalha comigo na rádio, inclusive, né? E eu tenho acompanhado ela em redes sociais, professora de jiu-jitsu e tal. E eu percebi uma transformação, ela emagreceu, assim, tornou uma outra pessoa feliz e tal. Eu falei, pô, eu quero ficar assim também. Eu quero ter uma força física do jeito que ela tem. Eu falei, como que eu faço isso? Treinando, correndo. Então ela está me ajudando, né? O difícil é começar, Giovanni. O difícil é começar. Mas Poxa, é como importante difícil, hein? ter essa consciência. O que está acontecendo? A 96 ela está promovendo uma corrida, chama 96 Mais Saúde. E são 7 quilômetros de corrida, né? Aí eu falei assim, pô, eu quero participar dessa corrida. Até o Dr. Germano me deu a inscrição dessa corrida. Eu disse, beleza, mas você tem que correr os 7 quilômetros. Eu falei, então, vamos começar a treinar. Ah, meu Deus do céu, que dificuldade que está sendo, hein? Parece que eu tô correndo, levando um elefante nas minhas costas, de pesado que eu tô assim. Mas eu já comecei a perder um pouco de peso já, a alimentação tá melhorando bastante. Então tá me trazendo uma alegria, uma liberação. Como é que chama? Endorfina, que chama, né? Que libera no corpo, né? Vanessa tá aqui com a gente, acompanhando os bastidores. Como é que chama? Endorfina, quando chama outra? Serotonina. Perfeito. Depois que você corre, vem aquela sensação agradável. Fala assim, poxa, que legal, amanhã eu quero fazer mais um pouco. O que não pode é parar, né? Tem que fazer e continuar com frio, com chuva, sol, tem que ir fazendo, não pode parar. Vou até trazer falas aqui de profissionais da área da saúde que já conversei também, psicólogos, né, médicos, enfim, tantos outros profissionais, eles falam que a literatura já fala que a atividade física é importantíssima para todas as áreas, Pra né? tudo. Seja para a área emocional, para o corpo, enfim, então você está fazendo uma boa prática. E uniu aí as redes sociais também com, né, que a Vanessa você encontrou nas redes sociais, e agora fazendo atividade física. Fazendo atividade física, tá me levando. Só que assim, ela sempre vai na frente, né? Eu sempre vou me arrastando atrás. Caminhando, tropeçando, caindo, rolando, mas eu chego no final. Ela sempre lá na frente, vai sempre me ajudando. Tipo assim, eu já não tô aguentando mais tal. Ela fala assim, só mais 400 metros, vai mais 500 metros só. Outro dia ela falou 600 metros, mas eu não sabia que 600 metros era longe daquele jeito. Meu Deus do céu, demorou 2 horas para fazer aqueles 600 metros. Mas está sendo uma delícia, estou emagrecendo. Até porque a gente trabalha com vídeo, trabalha com rede social, trabalha com TV, tem que ter, né? Acaba sendo exemplo, né? Acaba sendo exemplo, né? Exatamente. Não tem como, né? Gente, olha, agora eu quero compartilhar uma coisa, Giovanni, com o pessoal aqui. Meu Deus. Nos bastidores, perguntei pro Giovanni, Giovanni, é Giovanni Neto o seu nome ou tem algo mais? Porque eu esperei ele mandar algumas informações aí pra mim, ele não mandou, foi nada. Então eu falei, nós vamos aqui no improviso, conhecendo um pouquinho mais de Giovanni. Conta pra gente, ele me trouxe aqui uma surpresa que vai trazer pra vocês também. Então, Mara, aí foi assim, lá em 1989, quando eu tive a oportunidade de começar no rádio, eu tava muito nervoso, dor de barriga, eu podia imaginar o que estava acontecendo comigo, tava naquele momento de tão nervoso, eu não sabia direito mexer em todo aquele equipamento, a rádio era a rádio muito ouvida, e assim, pronto para começar, meu nome é Giovanni Francisco Camaleonte. E aí o dono da rádio, que chama Rodrigo Neves, ele entrou no estúdio, um cara muito sério assim, eu falei, Giovanni, que nome você vai usar? Eu falei assim, Giovanni Francisco, ou Giovanni Camaleonte. Ele falou, não, horrível seu nome, pode parar, não serve pro rádio, muito comprido, difícil de falar, vamos ter que trocar esse nome seu. Tem alguma sugestão? Eu falei, eu tava tão nervoso, eu falei, porque o que você falar tá falado. Ele falou, Giovanni Júnior vai ser a partir de hoje. E ele saiu do estúdio, eu falei, eu lá, porque eu aguardei, né, eu até escrevi no papel, meu nome é Giovanni Júnior. Daí a pouco ele volta. Não, é horrível. Giovanni Júnior não ficou bom. Giovanni Neto. Pode ser Giovanni Neto? Eu falei, pode, o que você falar, tá falado. Giovanni, risquei o Giovanni Júnior, Giovanni Neto, você a partir de hoje. E ficou. Tá aí, Giovanni Neto. Gostou da mudança? Eu achei legal. Eu acho assim, o Neto não é um negócio tão criativo assim, tem um monte de Neto por aí, mas tá que deu, né? Ficou curto, né? Ficou quase um composto, né? Ficou um composto, Giovanni Neto, e ficou.
Perfeito. Deu super certo. Perfeito. Maravilha. E para você, comunicação, o que representa na sua vida? A minha vida, né? Não só a comunicação, dentro dos meios de comunicação, como rádio, TV ou rede social, mas você interagir com o cliente, com as pessoas, uma comunicação clara, a forma que você conversa, você consegue fazer mais amigos, você consegue ser uma pessoa mais querida, você consegue ajudar mais as pessoas. Eu trabalho de voluntário para a FAPAB, que é a Associação dos Autistas lá. A FAPAB estava acabando, ela estava deixando de existir, estava devendo 6 aluguéis. E quando eu trouxe a FAPAB para o rádio, com a doutora Kátia Caputo, com amor de pessoa, que é a presidente da FAPAB, eu percebi que eu poderia ajudar muito mais a FAPAB, não só no rádio, mas conversando com empresários, né? Conversando com pessoas, trazendo verba, que a gente está aí para levantar a sede da FAPAB, vai custar quase 2 milhões de reais, a gente está conseguindo essa verba. Então, assim, eu estou extremamente feliz. Eu acho assim, eu me encontrei e é exatamente isso que eu gosto. Comunicação, não só no rádio, TV, rede social, mas me comunicar com as pessoas. Eu gosto muito do Renato, sabe que eu me espelho muito no Renato Zaida, exatamente porque ele é um legítimo comunicador. Ele conversa, é querido por todo mundo, cheio de projetos, e é exatamente isso que eu gosto, que eu vejo nele e me espelho muito nele. Fenomenal, fantástico. E aproveitando agora que nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Mas já? Já. Cedo? Papo bom é assim, acaba rápido. Que cedo. Mas olha, vou pedir para você deixar um recado para quem nos acompanha, aquilo que tiver no coração. Fique à vontade. Eu acho assim que o grande lance é não desistir, né? Se eu tivesse voltado ao passado, eu acho que eu teria feito exatamente as mesmas coisas que eu fiz. Porque eu fui muito chato, eu fui muito insistente. Eu não desistia, eu saía de Pardinho, eu pegava carona. Eu tive uma situação que uma vez eu tive que pegar 4 caronas para conseguir chegar na rádio. E isso eu nem era funcionário da rádio, porque eu peguei uma carona, o cara me deu até metade do caminho, peguei uma outra carona até chegar num ponto de ônibus, montei num ônibus, no meio do caminho acabou o diesel do ônibus, eu nunca vi isso, mas aconteceu comigo, acabou o combustível do ônibus, do circular, fui caminhando até a casa de um amigo que me deu uma carona até a rádio, não desisti, aí aquilo fazendo chuva, sol. Eu passei muitas dificuldades, até mesmo na rádio. A rádio, por exemplo, quando eu trabalhava de domingo, eu tinha um Marmitex lá, mas não tinha fogão para esquentar. O Marmitex chegava quente. E Botucatu é uma cidade muito fria. Chegava no jantar, o Marmitex estava gelado. Então eu tive que criar todo um lance com um bule para conseguir esquentar aquela comida para eu comer na rádio. Outras situações, eu peguei carona com boia fria. Tinha um caminhão de boia fria que eu entrava muito cedo na rádio e eu pegava carona com esse pessoal de boia fria. Fiquei muito amigo deles também. Então, assim, é não desistir. Você tem um sonho, tem uma meta, por mais difícil que ele possa parecer que depois você vai ver no passado que serviu só de lição para lapidar você de uma forma que você consiga trabalhar mais brilhantemente no que a gente gosta de fazer. Consegui! Consegui. E esse comunicador de sucesso que a gente conhece aqui na nossa querida Bauru, né? Que delícia, né? Obrigada por aceitar o nosso obrigado, convite. Viu? Estou muito feliz em participar do seu programa. Mais uma vez eu quero agradecer ao Renato, ao Renatinho, toda a direção aqui da TV Diária, esse programa maravilhoso, Conversa Diária. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui em Bauru. É sensacional, muito bom mesmo. Obrigada por você compartilhar a sua história conosco e desejo sucesso cada vez mais, que você continue inspirando outras pessoas, assim como você trouxe aqui para mim e como para outros, com certeza que estão nos acompanhando também. Que legal, que bacana. Motivacional. Sensacional. Estou muito feliz, muito obrigado, Mara. Obrigada a você. Valeu. E claro, a você, o meu muito obrigada por continuar nos acompanhando com essa história, inclusive hoje de Giovanni Neto, dessa figura, desse jornalista, comunicador apaixonado pela comunicação, enfim, né? Aqui, assim como eu também, sou muito grata por você nos acompanhar até aqui no nosso Conversa Diária. Até o nosso próximo encontro. Até mais, um forte abraço. Tchau, tchau.